A edição desse ano da Copa do Brasil mal começou e nós já tivemos algumas eliminações bem surpreendentes. Graças ao seu estilo peculiar de disputa, a Copa do Brasil tem essa fama de historicamente proporcionar algumas classificações e campanhas bem inusitadas. E nesse vídeo você vai ver um top 15 das maiores zebras da história da competição. 15º lugar, Aparecidense. O Botafogo, que estava invicto nos primeiros jogos de 2018, foi até o estádio Aníbal Batista de Toledo, em Goiânia, enfrentar a equipe do Aparecidense. E apesar de ter saído na frente do placar com um golaço de Rodrigo Pimpão aos 7 minutos, o time carioca levou o empate logo no início do segundo tempo, com um gol de Nonato. Aos 82, Pimpão, que tinha marcado o primeiro gol do jogo, foi expulso. E no primeiro lance com um jogador a mais em campo, a Aparecidense conseguiu o gol de virada por 2-1 com Gustavo Ramos. Apesar do feito, o time de Goiânia foi eliminado na fase seguinte para o Cuiabá. 14º lugar, Globo. Em 2022, o Globo, time de Ceará Mirim, no Rio Grande do Norte, enfrentou o Internacional na primeira fase da competição e surpreendeu o Colorado no estádio Barretão em uma vitória por 2-0. O lance capital do jogo foi aos 55 minutos, em uma cobrança de falta rasteira de Fernando, em que o goleiro Daniel tentou encaixar a bola e acabou deixando ela passar para o gol entre as pernas. Aos 88, Rômulo ampliou o placar para 2-0, decretando a festa potiguar. O Globo não foi muito longe na competição, a equipe foi eliminada pelo Brasiliense na fase seguinte nos pênaltis. 13º lugar, Asa. Em 2002, o Palmeiras, que contava com Marcos, Arce, Galeano e Alex, foi eliminado pelo Asa, time de Arapiraca de Alagoas. Na ida, o Palmeiras perdeu por 1-0. Depois, na partida de volta disputada lá no Palestra Itália, o time de Wanderlei Luxemburgo venceu por 2-1, mas não foi o suficiente. O Asa se classificou graças ao extinto critério do gol fora. Curiosamente, o time alagoano seria eliminado para o Confiança, de Sergipe, na fase seguinte. 12º lugar, Juazeirense. Depois de ter eliminado na primeira fase o Sport e na segunda o Volta Redonda, a equipe baiana do Juazeirense enfrentaria o Cruzeiro na terceira fase. O time mineiro disputava a Série B naquele ano e não vivia um bom momento. Mesmo assim, o time do técnico Felipe Conceição venceu o primeiro jogo em casa, no Mineirão, por 1-0. No jogo da volta, em Juazeiro, os donos da casa também venceram pelo mesmo placar. Nos pênaltis, a Juazeirense derrotou o Cruzeiro por 3-2 e avançou para as oitavas em uma campanha surpreendente. Contudo, a equipe não foi párea para o Santos nas oitavas de final, que avançou por um placar agregado de 4-2. 11º lugar, América. Em 2014, o América de Natal, do Rio Grande do Norte, chegou na terceira fase para enfrentar o Fluminense após ter eliminado o Boa Vista do Rio de Janeiro e o Náutico nas fases anteriores. No jogo da ida, lá na Arena das Dunas, o Fluminense venceu o jogo por 3-0. Na volta, o time carioca precisava apenas de um resultado mínimo, e era o que acontecia até o intervalo do jogo. O tricolor carioca vencia por 2-1 com gols de Fred e Cícero. Na segunda etapa, o América precisava de uma missão impossível: marcar 4 gols. Aos 50, Max empatou o jogo. E ao longo dos últimos 15 minutos da partida, o América conseguiu, com 2 gols de Alfredo e 1 gol de Rodrigo Pimpão, no minuto 90, reverter o placar para inacreditáveis 5-2. Com um placar agregado de 5-5, os tentos marcados no Maracanã classificou o América graças ao critério do gol fora. Nas oitavas, o time potiguar ainda eliminou o Atlético Paranaense e foi parado apenas pelo Flamengo nas quartas de final. 10º lugar, Baraunas. Em 2005, o time potiguar do Baraunas de Mossoró protagonizou uma zebra daquelas. Após ter eliminado o América Mineiro na primeira fase e o Vitória na segunda, foi a vez de enfrentar o Vasco, que na época contava com Romário no ataque. Após um 2-2 na partida de ida, o Baraunas goleou o Vasco em pleno São Januário com um sonoro 3-0. O personagem do jogo foi o atacante Cícero Ramalho, de 40 anos, que já não se
encontrava em sua melhor forma, porque estava aposentado há 2 temporadas e pesava 103 quilos. Com um gol na partida, o veterano foi apelidado de Cícero Romário, como trocadilho em alusão ao craque cruz-maltino. Na época, o resultado causou a demissão do então técnico Joel Santana. O time potiguar foi eliminado nas quartas de final pelo Cruzeiro. Nono lugar, Linhares. Em 1994, o modesto Linhares, clube do Espírito Santo, eliminou o Fluminense logo na primeira fase. O tricolor carioca era treinado pelo ex-lateral Carlos Alberto Torres e tinha no elenco os craques Branco e Ézio. No jogo de ida, no Rio de Janeiro, os times empataram em 2-2. Na volta, aconteceu outro empate, 1-1. Graças aos 2 gols marcados fora de casa, a equipe do Linhares se classificou. O time capixaba ainda eliminaria o São José do Amapá nas oitavas e o Comercial de Mato Grosso do Sul nas quartas. O Linhares foi parado apenas pelo Ceará na semifinal, mesmo assim com um placar agregado com vantagem mínima, 1-0. Oitavo lugar, 15 de novembro. O até então desconhecido técnico Mano Menezes foi o comandante do 15 de novembro na campanha da edição de 2004. Após eliminar a Portuguesa Santista, o time gaúcho enfrentou o Vasco na segunda fase. No jogo de ida, disputado em Campo Bom, os times empataram por 1-1. Na volta, em São Januário, o 15 de novembro goleou por 3-0 com 2 gols de Dauri. Depois do feito histórico, a equipe gaúcha ainda eliminou outro time carioca, o Americano, nas oitavas de final. Depois, nas quartas, a vítima da vez foi o Palmas, e o 15 de novembro só foi parado na semifinal por uma outra campanha surpreendente daquele ano, o Santo André. Sétimo lugar, Souza. A mais recente zebra da Copa do Brasil aconteceu há alguns dias lá na Paraíba. O Souza, time que tem esse simpático dinossauro no escudo, venceu o Cruzeiro, maior campeão da competição, por 2-0. Em um campo praticamente alagado, debaixo de muita chuva, o atacante Danilo Bala marcou 2 gols no finalzinho, aos 89 e aos 95 minutos. Para o delírio da torcida que esteve no estádio Marizão. Até o momento que eu gravo esse vídeo, o time paraibano ainda espera a definição do seu adversário para a próxima fase. Sexto lugar, Afogados. Em 2020, o Atlético Mineiro enfrentou o Afogados na segunda fase da competição, time da cidade de Afogados da Ingazeira, no Pernambuco. Candinho abriu o placar no estádio Vianão para o Afogados aos 62, mas não por muito tempo. Gabriel empatou em 1-1 aos 66. Aos 73 minutos, Felipe voltou a devolver a vantagem para os pernambucanos, e Ricardo Oliveira empatou o jogo de novo aos 79. A partida terminou em 2-2 no tempo normal, e, nas penalidades após 18 cobranças, o Afogados levou a melhor, vencendo a disputa por 7-6. Quem roubou a cena foi o goleiro Aleph, que usando o boné pegou as cobranças de Alan e Natan. Naquela ocasião, a eliminação do Galo causou a demissão do técnico venezuelano Rafael Dudamel. Apesar do feito histórico, o Afogados não avançou muito. A equipe foi eliminada pela Ponte Preta na fase seguinte. Quinto lugar, Brasiliense. O Brasiliense fez uma campanha em 2002 que entrou para a história. O time do técnico Péricles Chamusca passou pelo Vasco do Acre na primeira fase, do Náutico na segunda, do Confiança nas oitavas, nas quartas do Fluminense de Magno Alves e Roger Flores e do Atlético Mineiro na semifinal, até chegar na final contra o Corinthians. O Brasiliense perdeu o jogo da ida por 2-1, reclamando muito da atuação do árbitro Carlos Eugênio Simon. Na volta, até saiu na frente do placar, mas o Corinthians do técnico Carlos Alberto Parreira conseguiu um empate com um gol de David, que garantiu 1-1 e a taça para o Timão. Quarto lugar, Criciúma. Após ter sido semifinalista na edição de 1990, o Criciúma fez história ao se tornar o primeiro clube a vencer a Copa do Brasil sem estar na primeira divisão nacional daquele mesmo ano. A campanha histórica da equipe foi comandada pelo então desconhecido técnico Luiz Felipe Scolari. Naquela época, a Copa do Brasil era disputada por 32 times,
Então, antes das oitavas havia somente uma fase. E foi nessa etapa que o time catarinense eliminou o Ubiratã, de Mato Grosso do Sul. Nas oitavas, quem ficou para trás foi o Atlético Mineiro. Nas quartas, eliminaram o Goiás. Na semi, o Remo, chegando na decisão contra o Grêmio. Os jogos da final terminaram ambos em empate, mas com um gol marcado fora de casa na primeira partida por 1-1, o Criciúma se tornou campeão em casa. Terceiro lugar, Juventude. Na última edição do século XX, o Juventude protagonizou uma campanha praticamente perfeita. A equipe comandada por Valmir Louros eliminou na primeira fase o Guará, na segunda goleou o Fluminense, nas oitavas venceu o Corinthians, nas quartas venceu o Bahia nos pênaltis e na semi eliminou o Inter depois de um 4-0 em pleno Beira-Rio, até chegar na final contra o Botafogo. O primeiro jogo decisivo foi disputado em Caxias do Sul e os donos da casa venceram por 2-1. No jogo da volta, no Maracanã, o Juventude conseguiu segurar o empate sobre os olhares do que até hoje foi o maior público da história da competição. 101.581 pessoas viram o time gaúcho levantar a taça após a partida terminar em 0-0. Segundo lugar, Santo André. No ano mundial das zebras, o time do Santo André teve uma trajetória histórica até o título da Copa do Brasil. Na primeira fase, os paulistas eliminaram o Novo Horizonte. Na segunda, o Atlético Mineiro. Nas oitavas, o Guarani. Nas quartas, o Palmeiras. E na semi, outro time que já pintou aqui no ranking, o 15 de novembro, até chegar na final contra o Flamengo. O primeiro jogo da final foi disputado no ABC Paulista, terminou em um empate por 2-2. No segundo, a equipe do técnico Péricles Chamusca venceu por 2-0 em pleno Maracanã, com gols do atacante Sandro Gaúcho e do meia Elvis, conquistando assim o título inédito da Copa do Brasil. Primeiro lugar, Paulista. Uma das maiores zebras de todas da Copa do Brasil, o Paulista, time da cidade de Jundiaí, surpreendeu em 2005 com sua campanha. Ao longo da competição, o time comandado pelo jovem técnico Wagner Mancini eliminou na primeira fase o Juventude, na segunda o Botafogo, nas oitavas o Internacional, nas quartas o Figueirense e na semifinal o Cruzeiro, até chegar na final contra o Fluminense. No primeiro jogo da decisão, o Paulista venceu o time de Abel Braga por 2-0 e na volta segurou um empate de 0-0, se tornando campeão daquela edição. O Paulista tinha naquele elenco alguns jogadores que viriam a ser conhecidos nacionalmente alguns anos depois, como o goleiro Vitor e o zagueiro Hever. Se você gostou do conteúdo, não esquece de curtir o vídeo, compartilhar ele com seus amigos e se inscrever no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui, até o próximo vídeo, valeu!